Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas. Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família, no poderoso nome de Jesus. Mais uma palavra do dia abençoado, aonde eu creio que o Senhor falará ao meu e ao seu coração nesse dia de hoje. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que compartilham as nossas mensagens, que têm se inscrito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. E aqui, amados, o Senhor me deu esta palavra e eu estava meditando e falou grandemente ao meu coração. Fala da história da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Os amados irmãos sabem da história que o rei Saul, ele tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas, ele tinha esse filho chamado Mefibosete. E quando ainda Saul era rei, vai dizer que os inimigos vieram contra o reinado de Saul, os filisteus, e venceram Saul. E Saul foi morto na guerra, e também o seu filho Jonatas foi morto na guerra. Mas antes desse acontecimento, vai dizer que Davi, ele tinha uma grande amizade com Jonatas, o filho de Saul. E nessa grande amizade gerou um juramento que Davi fez, que usaria de bondade para com a descendência de Jonatas. E Jonatas, ele sempre andava com Davi, ele sempre mantinha essa amizade. Ele era o filho de Saul, mas ele era assim diferente do seu pai no quesito de tratamento para com Davi, porque sabemos que Saul, num período, ele perseguiu grandemente Davi por inveja, por orgulho. Mas Jonatas não, ele manteve esse laço de amizade. E Davi, ele guardou esse juramento, essa amizade que eles tinham. E quando, após esse acontecimento que Saul veio a morrer, e também Jonatas, vai dizer que Davi, ele toma posse de todo o reinado. E quando ele toma posse de todo o reinado em Israel, vai dizer que ele se lembrou, e ele se lembra desse juramento que ele fez com Jonatas, tanto que ele pergunta aqui para os seus servos se havia alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que ele usasse de bondade, por amor a Jonatas, porque ele se lembrou desse juramento que ele havia feito. E vai dizer que um servo que era de Saul, que estava agora servindo a Davi, chamado Ziba, ele se apresenta e diz que havia sim um homem chamado Mefibosete. E aí quando ele fala de Mefibosete, ele fala que ele estava em Lodebar e que ele estava aleijado de ambos os pés. No acontecimento dessa batalha, quando Saul
quando os inimigos vieram contra Saul, Mefibosete tinha em torno de 5 anos de idade. E vai dizer que quando a ama, a serva que guardava a vida da criança, Mefibosete, ela foge com aquele menino, vai dizer que num acidente, ela acaba caindo e a criança cai da sua mão e fica aleijada ali, de ambos os pés, que é Mefibosete. E ali ela consegue ainda fugir com esse menino para que ele não fosse morto, porque toda a casa de Saul podia perecer naquele dia. E Mefibosete, ele tinha esse problema realmente, e ele era aleijado de ambos os pés, e ele foi levado para Lodebar, uma terra muito distante, que era até chamado, se os irmãos pesquisarem, terra do esquecimento. Então, aleijado de ambos os pés e ainda vivendo numa terra chamada terra do esquecimento. E ali ele viveu a sua vida até se tornar ali um rapaz. Ele casa, tem filhos, mas ali vivendo, eu creio que Mefibosete, ele achou que ali ele ia perecer. Ele ia viver ali e morrer naquele lugar. Mas mal sabia ele que havia algo sobre a sua vida, algo iria acontecer sobre a sua vida. Que o rei se lembraria dele e que o rei mandaria chamá-lo para que ele pudesse participar da mesa do rei e, mais do que isso, ser restituído todas as suas terras por direito. E é poderoso, amados, porque o que me chamou a atenção nessa história, depois os amados irmãos podem ler com calma, foi que quando Ziba se apresenta ao rei Davi para falar de Mefibosete, eu vejo aqui assim a ruindade que estava no coração de Ziba. Você percebe que ele não queria que esse jovem fosse abençoado, ele não queria que esse jovem fosse restituído às suas terras, ele não queria que ele alcançasse a sua bênção, a sua vitória. Ziba, da forma que ele fala, dá a entender que ele não queria que Mefibosete fosse abençoado, e isso me chamou muita atenção, porque mostra a inveja no coração, mostra a maldade, mostra que aqueles que estão à volta, à nossa volta, muitas das vezes não quer que você sejamos abençoados. E foi exatamente o que acontece aqui, na vida de Mefibosete. Mas é poderoso, amados. E eu creio assim, que quando Deus, ele escolhe abençoar, não importa quem seja, quando ele escolhe abençoar, mesmo aqueles que estão à volta, que não querem o seu mal, que muitas das vezes se levanta, usado pelo mal, pelo inimigo da nossa alma, porque o levante é espiritual, com certeza. Quando Deus escolhe abençoar, ninguém pode impedir, amados. Ninguém poderá impedir. Porque o agir de Deus, quando Ele quer abençoar, chegou o tempo dele abençoar alguém, com certeza isso irá acontecer, porque Deus é poderoso, grandioso e está acima de todas as coisas. E Ele conhece quem são os seus. Ele sabe aqueles que têm buscado a presença dEle. Ele sabe aqueles que têm ficado firmes na presença dEle. E eu louvo a Deus porque quando eu medito nessa passagem, eu trago para a nossa vida espiritual, trazendo para os nossos dias, não é diferente. Muitas das vezes o mal não quer, com certeza, ele vai fazer de tudo para que você não sejamos abençoados. Ele não quer que nós sejamos abençoados por Deus. Ele não quer ceder espaço para que Deus possa abençoar a sua vida, possa nos fortalecer, nos direcionar. Então Ele vai fazer de tudo para nos entristecer, para nos calar, para nos pôr para baixo, para nos desanimar, porque é assim que Ele vence. Ele não tem pressa nisso. O mal, ele sempre trabalha de várias formas. Ele usa pessoas próximas, às vezes, para tentar nos ferir, para tentar nos machucar. E usa pessoas à nossa volta, muitas pessoas à nossa volta para tentar atingir a sua vida, mas nós temos que ser vigilantes, estar firmes na palavra de Deus e não deixar com que palavras, olhares, seja o que for, atitudes de outros venham tentar, usados pelo mal, venham tentar parar a sua vida, venham tentar calar a sua voz, ou venham tentar entristecer o meu e o seu coração, porque Deus é maior. E quando Deus ele escolhe alguém para abençoar, ninguém pode impedir. Esse é o pensamento que nós temos que ter, que Deus é Pai e Ele sabe a hora certa de agir nas nossas vidas. Nós só temos que confiar nele, ficar firmes, manifestar nossa fé todos os dias. Temos que manifestar nossa fé em toda e qualquer situação e esperar no Senhor, amados, para que a nossa hora, o nosso momento chegue na presença de Deus e nós possamos
testemunhar daquilo que Ele faz na minha e na sua vida, mesmo nas pequenas, grandes coisas, não importa o tamanho da vitória, da bênção, mas nós temos que sempre glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque mostra que mesmo que o inimigo se levante, usando pessoas próximas, mesmo que o inimigo se levante tentando nos calar, nos entristecer, Deus é maior. E quando Ele quer abençoar, amados, ninguém pode impedir. E eu louvo a Deus por meditar nesta palavra e entender isso. Porque o tempo de Deus na minha e na sua vida, eu creio que ele há de acontecer todos os dias, enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos nessa terra peregrinando, que eu sempre falo que aqui é uma passagem, nós aguardamos no Senhor Jesus, nós aguardamos através da palavra de Deus, meditando, praticando e confiando que ao manifestarmos a nossa fé, nós colocamos nas mãos de Deus as nossas preocupações, anseios, crendo que na hora certa Ele age nas nossas vidas. Então toma posse esta palavra, amados, que na hora que o Senhor Ele há de agir na minha, na sua vida, abençoar-me a sua vida, ninguém poderá impedir, ninguém. O inimigo pode se levantar sim, e ele vai fazer isso, normalmente ele faz isso, ele sabe quem Deus quer abençoar, e quando ele percebe isso, ele vai tentar se levantar, tentar parar, mas é assim que ele age. Mas Deus é fiel, porque vai dizer que Mefibosete, mesmo que o servo ali, Ziba, tentou desapreciar Mefibosete, tentou passar uma imagem que ele não merecia ser abençoado, o rei ele sabia o juramento, ele sabia que ele tinha que abençoar sim, e que independente do que Mefibosete falasse, independente do que Ziba falasse, independente de onde Mefibosete estava, que o rei mandou chamar ele, mandou trazer ele, abençoou ele, restituiu todas as terras de Saul, que pertenciam a Saul, restituiu a Mefibosete, e mais do que isso, ainda colocou Ziba como servo de Mefibosete, e Mefibosete passou a comer na mesa do rei. E assim, para finalizar, se nós analisarmos o que o Senhor Jesus faz quando nós nos arrependemos, que nós abrimos mão deste mundo, de viver os prazeres deste mundo, é a mesma coisa. Porque nós passamos a servir ao Rei. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, nós temos essa promessa que nós estaremos com Ele na eternidade. Participaremos da mesa que fala das bodas do Cordeiro, que fala da ceia do casamento, e nós temos essa promessa que nós participaremos desta mesa, estaremos com Ele para sempre, tomando posse da nossa salvação, da nossa vida eterna, ao abrirmos mãos daquilo que não agrada a Deus neste mundo. Então, é maravilhoso estar aos pés do Senhor Jesus, amados, todos os dias. Que você possa estar todos os dias, que eu possa estar, que nós possamos nos arrepender todos os dias, porque somos falhos e somos carentes do amor, do favor e da misericórdia de Deus todos os dias. Amém? Não quero me estender, mas toma posse desta palavra, creia na sua vitória, confia no Senhor Jesus, professa o nome dele, testemunha, fala do amor de Deus e crê que a sua vitória, não deixe que ninguém, nada nem ninguém venha fazer você parar de manifestar sua fé na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, que você possa ser alcançado pelas bênçãos de Deus, que você possa ser alcançado pelo favor e pela misericórdia de Deus. Você, sua casa e sua família, no poderoso nome de Jesus. Amém? Compartilhe esta mensagem e eu te vejo na próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.